Prepare-se para descobrir um dos segredos mais perturbadores da história americana, que poucos brasileiros conhecem. Durante décadas, o governo dos Estados Unidos conduziu testes nucleares em seu próprio solo, expondo milhares de cidadãos americanos à radiação mortal. Não estamos falando de acidentes isolados, mas de uma operação sistemática e deliberada que durou mais de 40 anos. Entre 1945 e 1992, os Estados Unidos realizaram impressionantes 1.054 testes nucleares em território americano. A maioria aconteceu no Nevada Test Site, um local a apenas 105 quilômetros de Las Vegas. Sim, você leu corretamente. A cidade do pecado, com seus cassinos reluzentes e shows extravagantes, estava a uma distância perigosamente curta de explosões nucleares regulares. O programa começou logo após Hiroshima e Nagasaki, quando o governo americano estava obcecado em desenvolver armas ainda mais poderosas. O primeiro teste em solo continental americano aconteceu em 1951, e o que veio depois foi uma verdadeira loucura nuclear. Durante os anos 1950 e 1960, essas explosões eram tão frequentes que os moradores de Nevada, Utah e Arizona acordavam com o tremor das detonações. Mas aqui está a parte mais chocante. O governo americano não apenas permitiu esses testes, como transformou as explosões nucleares em eventos públicos. Famílias inteiras faziam piqueniques em colinas próximas para assistir aos cogumelos atômicos se formarem no céu. Em Las Vegas, os hotéis organizavam festas das bombas atômicas nas coberturas, onde turistas bebiam coquetéis enquanto observavam o céu alaranjado das explosões. Havia até calendários distribuídos gratuitamente, mostrando os horários dos próximos testes. As showgirls de Las Vegas posavam para fotos promocionais usando trajes de banho com estampas de cogumelos atômicos. O governo vendia a ideia de que a radiação era inofensiva e que os testes eram necessários para proteger a América do comunismo. Era propaganda pura e funcionou perfeitamente por anos. Os militares recrutavam soldados para participar de exercícios especiais. Milhares de jovens americanos foram posicionados em trincheiras a poucos quilômetros do ponto zero das explosões. Eles recebiam ordens para cobrir os olhos durante a detonação e segundos depois avançar em direção à área irradiada, como se estivessem em uma batalha real. Muitos relataram que, mesmo com os olhos fechados e as mãos cobrindo o rosto, conseguiam ver os ossos de suas próprias mãos através da pele, devido à intensidade da luz. Após as explosões, esses soldados marchavam diretamente para a zona de radiação, respirando ar contaminado e pisando em solo radioativo. O objetivo oficial era estudar os efeitos psicológicos e físicos da guerra nuclear nos combatentes. Na prática, eram cobaias humanas em um experimento macabro. Mas os militares não foram as únicas vítimas. A radiação viajava centenas de quilômetros, carregada pelos ventos do deserto. Cidades pequenas nos estados de Nevada, Utah e Arizona receberam doses massivas de material radioativo. O termo downwinders, pessoas que viviam na direção do vento, se tornou sinônimo de tragédia. Essas comunidades experimentaram taxas absurdamente altas de câncer, especialmente leucemia e câncer de tireoide. Crianças que brincavam ao ar livre durante as chuvas radioativas desenvolveram tumores anos depois. Fazendeiros viram seu gado morrer em massa, com o pelo caindo e feridas estranhas pelo corpo. Ovelhas nasciam com deformidades grotescas, 2 cabeças, pernas extras, órgãos expostos. O governo negava qualquer conexão, mas os números contavam outra história. Em uma cidade chamada St. George, Utah, a taxa de leucemia infantil era 2,5 vezes maior que a média nacional. Documentos desclassificados décadas depois revelaram que o governo sabia exatamente o que estava acontecendo. Relatórios internos mostravam mapas detalhados da dispersão radioativa. Mas essas informações foram mantidas em segredo, por razões de segurança nacional. O escândalo se aprofunda quando examinamos os testes atmosféricos mais potentes. Entre 1951 e 1962, antes da assinatura do Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares, os Estados Unidos realizaram 100 explosões nucleares acima do solo. Essas detonações liberavam nuvens radioativas que se espalhavam por todo o continente americano e além. Um estudo do Instituto Nacional do Câncer estimou que os testes nucleares americanos causaram aproximadamente 11 mil mortes por câncer entre cidadãos do Z1A.
Outros estudos independentes sugerem que o número real pode ser muito maior, possivelmente chegando a 50 mil ou mais quando se consideram todos os tipos de câncer relacionados à radiação. A comunidade científica ficou alarmada quando descobriu níveis perigosos de estrôncio 90, um isótopo radioativo, no leite de vacas por todo o país. Este elemento radioativo se acumula nos ossos e pode causar câncer ósseo e leucemia. Crianças que bebiam leite contaminado estavam sendo envenenadas lentamente, e o governo sabia disso. Em 1953 aconteceu um dos incidentes mais vergonhosos. Durante a Operação Upshot Knothole, uma série de 11 testes nucleares, uma detonação particularmente potente chamada Shot Harry produziu uma nuvem radioativa que viajou através de Nevada e Utah, depositando níveis perigosos de radiação. O governo havia prometido avisar as comunidades, mas não o fez adequadamente. Milhares de pessoas foram expostas sem saber. Décadas depois, sobreviventes processaram o governo federal. O caso judicial revelou documentos classificados mostrando que cientistas governamentais haviam alertado sobre os perigos, mas foram ignorados por militares e políticos que priorizavam o desenvolvimento de armas. Os memorandos internos eram assustadores. Alguns cientistas comparavam o que estava acontecendo a um crime contra a humanidade. Em 1990, o Congresso americano finalmente aprovou a Radiation Exposure Compensation Act, reconhecendo oficialmente que o governo havia prejudicado seus próprios cidadãos. O programa oferece compensação financeira para pessoas que desenvolveram câncer após exposição à radiação dos testes nucleares. Até hoje, mais de 37 mil pessoas receberam compensações, totalizando mais de 2,5 bilhões de dólares. Mas o dinheiro não traz de volta as vidas perdidas nem desfaz o sofrimento. Comunidades inteiras foram destruídas. Famílias viram múltiplas gerações afetadas por cânceres raros. A traição foi profunda. O governo, que deveria proteger seus cidadãos, os usou como cobaias descartáveis em nome da Guerra Fria. O aspecto mais sinistro: o governo americano estudou meticulosamente os efeitos da radiação nessas populações, mas não para ajudá-las. Os dados coletados foram usados para aprimorar modelos sobre como uma guerra nuclear afetaria populações civis. As vítimas eram estatísticas em planilhas militares. Após 1962, os testes continuaram, mas agora subterrâneos. Ainda assim, muitos desses testes contidos vazaram radiação. O Nevada Test Site tem mais de 900 buracos de explosões nucleares subterrâneas, criando um verdadeiro queijo suíço radioativo sob o deserto. Hoje, o local permanece contaminado e permanecerá assim por milhares de anos. Sinais de advertência marcam vastas áreas como permanentemente perigosas. É um legado tóxico que durará muito além da civilização que o criou. Esta história horripilante não é teoria da conspiração, mas fato histórico documentado. Demonstra como governos podem justificar o injustificável quando movidos por paranoia, ambição militar e segredo. Os Estados Unidos literalmente bombardearam seu próprio povo e território, provando que nenhuma nação está imune a atos de loucura institucionalizada quando cegada pela ideologia.